E aí, terceiro ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de literatura. Na outra aula, a aula anterior, a gente conheceu as vanguardas artísticas europeias, que foram os movimentos ali que nasceram na Europa como uma necessidade de modificar a arte, né? De produzir uma arte nova, né? De ir contra os padrões que estavam sendo seguidos na arte até aquele momento. Então, as vanguardas, as novidades na arte, eram coisas novas que surgiam, ideias novas. E aí, no finalzinho da aula, a gente falou que ia começar, então, o modernismo aqui no Brasil. Mas antes, a gente precisa conhecer o modernismo em Portugal. Como que surgiu esse modernismo lá em Portugal? Porque o nosso modernismo aqui no Brasil, ele é um resultado do que aconteceu na Europa em geral, das vanguardas, daquelas 5 vanguardas que a gente conheceu na aula passada, que foram o cubismo, futurismo, o expressionismo, o dadaísmo e o surrealismo. Isso tudo chegou também em Portugal, e em Portugal nós tivemos também um movimento ali bem marcado, tá? Tudo isso na Europa é o que a gente pode chamar de pré-modernismo europeu. Enquanto isso, aqui no Brasil acontecia o pré-modernismo que a gente já estudou, né, com o Monteiro Lobato, Lima Barreto, Euclides da Cunha, Graça Aranha e o Augusto dos Anjos. Mas em Portugal, então, nós temos aí um nascimento de uma nova estética também. Enquanto aqui a gente estava no pré-modernismo com esses autores, lá em Portugal, juntamente, né, com todas as manifestações da Europa, de arte na Europa, acontecia uma coisa também que vai resultar no modernismo. E esse modernismo em Portugal surge bem mais cedo do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil, o modernismo surge em 1922, quando alguns autores e artistas viajam para a Europa e veem como que está sendo feita essa arte moderna lá e trazem para o Brasil. Em 1922 é a inauguração dessa nova arte. Em Portugal, esse modernismo surge em 1910. 1910, olha só. Então vamos lá. O que estava acontecendo no mundo inteiro nesse período? Vejam só. A gente estava aí num período em que entre o surgimento, né, da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra. E também no mundo surgiam coisas como, por exemplo, a teoria da relatividade de Einstein e a psicanálise de Freud. E também outras evoluções tecnológicas, como a eletricidade, a invenção do telefone, do avião e do cinema. Então, para vocês entenderem o que estava acontecendo no mundo nessa época. E toda essa modificação no mundo, toda essa evolução que o mundo passava, influenciou também na arte. Todas as manifestações artísticas, a pintura, a música, a escultura e também a literatura sofreram influências de tudo que estava acontecendo no mundo. Então, agora entrando em Portugal, a gente tem aí um período em que Portugal estava na época da proclamação da República Portuguesa. E nesse momento, então, o país se divide em 1910. 1910, proclamação da República, o país se divide em Portugal. Havia os situacionistas que prezavam, tinham uma proposta saudosista, pretendiam resgatar os anos de glória vividos por Portugal. Então, eles eram o que a gente pode dizer de conservadores, né? E queriam que as coisas voltassem a ser como sempre foram. E havia os inconformados, por sua vez, que queriam uma ruptura de padrão e estilo. E também eles queriam propor uma inovação em tudo, começando pela arte. E foi assim que surgiu essa revista aqui, gente, ó, a revista Águia. A Águia. Os situacionistas tentam reviver o passado numa pretensão de incutir nas pessoas o orgulho português, vindo das conquistas do povo português, né, que é a nação portuguesa, que é uma das pioneiras nas grandes navegações, né, no desbravar os mares pelo mundo afora, né, os portugueses sempre tiveram essa fama. Então, os situacionistas, as pessoas que querem voltar a esse passado, esse tempo de glória, elas defendem essa volta, essa ideia de manter a tradição portuguesa.
E os inconformados rejeitam essa ideia, eles são contrários, eles querem trazer agora a ideia de criticar, eles querem fazer uma revolução em todo o pensamento, tanto na arte, tanto na sociedade, entre outras coisas, na filosofia também. E essa revista aqui, que surge em 1910, entre 1910 e 1912, é um símbolo desse momento, em que o país se divide, né? Portugal se divide, entre os que querem a volta, querem a tradição mantida, e os que querem renovar toda a realidade portuguesa naquele momento. E aí, então, em 1915, tudo que estava acontecendo, todas aquelas vanguardas europeias que a gente estudou na outra aula, invadem de vez Portugal, e os escritores, os pintores e os artistas em geral portugueses se influenciam com essas novidades, com essas vanguardas que vêm da França, da Espanha principalmente, e de outros lugares também, e da Alemanha também. Em Portugal nós temos então esse grupo de pessoas que se inspiram em toda essa novidade e produz uma arte nova, diferente. E foi então que três pessoas, estão elas aqui, ó, o Fernando Pessoa, o Mário de Sá Carneiro e o Almada Negreiros se juntaram, tá aqui os três. Foi então que esses três autores, esses três artistas, três poetas se juntaram e criaram uma revista chamada Orfeu. E essa revista começa a ser publicada em 1915. E essa revista é também mais um símbolo agora, um símbolo de modernismo, um símbolo de modernidade, um símbolo que mostra uma ruptura com o passado e querem a inovação. Então essa revista vem propor a inovação, ela rompe com os padrões que existiam até então e ela propõe uma inovação. Então surge finalmente o modernismo em Portugal. Logo ali no início do século XX, depois do pré-modernismo, que lá em Portugal foi realmente essa discussão, proclamação da República, a invasão das vanguardas europeias até Portugal. Em 1915, finalmente tem a inauguração do modernismo em Portugal, em um período em que a nação estava conturbada, passando por muitas discussões em relação ao seu futuro. Em Portugal, que é o nosso berço do modernismo, tá? A gente, na verdade, se inspira no modernismo português. Primeiro a gente pega essas vanguardas da Europa, se inspira no modelo português do que foi feito quando eles tiveram contato com essas vanguardas, e finalmente aqui no Brasil a gente cria a nossa estética modernista brasileira. E aí, lá em 1915, nasce a revista Orfeu, criada por Fernando Pessoa, esse primeiro aqui de cima, pelo Mário de Sá Carneiro, segundo aqui do meio, e o Almada Negreiros, esse terceiro aqui. São os três criadores da revista. E essa revista vem moldar o que foi o modernismo em Portugal. Ela vem exemplificar o que eram os artistas modernistas que estavam nascendo em Portugal naquele momento. E reunindo esse elenco, reunindo todos esses artistas, esses poetas, esses escritores, a gente consegue distinguir algumas características comuns a todos eles. Que são quais? Ó, o modernismo português mostrava um distanciamento do sentimentalismo, poemas muito sentimentais não eram bem-vindos nessa nova estética artística. Havia um espírito dinâmico acompanhando as transformações tecnológicas, ou seja, eles estavam antenados ao que estava acontecendo no mundo. Todas as modificações, a evolução da tecnologia estava em contato com a arte portuguesa. Eles eram críticos e questionadores. Eles usavam sua arte para criticar e questionar. Usavam uma linguagem de fácil acesso a todos, uma linguagem cotidiana para todo mundo conseguir entender de maneira mais fácil e rápida, e eram contra as normas. Tudo que é em relação à norma, tudo que é em relação a padrão, eles eram, de certa forma, contra. E essa era uma atitude considerada anárquica. Então, era uma arte anárquica, que vai contra o que é padrão, o que vem, que não muda, né? Eles querem mudar, querem a inovação.
trazia uma originalidade e uma excentricidade fora do comum. Eram artistas excêntricos, originais, e eles rompiam de vez com o passado e eram inovadores. Tudo bem, gente? Essas eram as características do modernismo que fizeram parte do modernismo aqui no Brasil. Tudo isso aqui em Portugal foi feito aqui no Brasil também. A arte brasileira tem essas mesmas características que Portugal. Claro que aqui nós temos algumas características a mais, tá? Que a gente vai ver na próxima aula com a primeira geração do modernismo no Brasil. Mas aí vamos falar de gerações. No modernismo português, lá de Portugal, a gente tem 3 gerações, assim como no Brasil. No Brasil também nós tivemos 3 gerações modernistas. Portugal também. O modernismo em Portugal se divide nessas 3 gerações. A primeira ficou conhecida como orfismo, que é com o nascimento da revista Orfeu, feita por Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro e Almada Negreiros. A segunda geração ficou conhecida como presencismo, também por causa de uma publicação de uma nova revista, Presença, que a gente vai ver já já. E a terceira geração ficou conhecida como neorrealismo, em Portugal também. E depois dessa geração em Portugal, depois dessas 3 gerações, nós vamos conhecer uma por uma agora, aí nós temos aí o período que a gente pode chamar de literatura contemporânea em Portugal, que a gente vai ver depois. Tudo bem, gente? Trouxe aqui uma pintura feita nessa época para mostrar para vocês como que ela influenciava a arte em geral e também na pintura, não só na literatura. O modernismo é um movimento artístico que chega a todas as expressões artísticas, não só literatura. Pintura, música, teatro, dança, escultura e literatura também. Então, olha aí, a primeira geração modernista em Portugal, conhecida como orfismo, ou também a geração de Orfeu. Ela tem esse nome, gente, por causa do mito de Orfeu. É uma divindade da mitologia grega, né? É um músico talentoso que ganha um instrumento musical do seu pai. E vocês podem investigar mais detalhes dessa história. Vou deixar um link na descrição para vocês lerem mais sobre o mito de Orfeu, que inspirou Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro e o Almada Negreiros a batizarem o nome da revista que eles criaram. Deram o nome da revista de Orfeu por conta do mito de Orfeu, da mitologia grega. A primeira geração modernista em Portugal, 1915, é assim chamada tendo em conta que é esse o nome da publicação que demarca a fronteira com a escola literária anterior. Essa revista Orfeu, que teve à frente Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro e Almada Negreiros, primeiro grupo modernista, foi um grande escândalo. Olha só, como eles tinham aquelas características que a gente já viu agora há pouco, a característica moderna que a gente viu agora há pouco, vejam só, essas características aqui, ó. Essas características. Como essa revista trazia tudo isso, né? Eles publicaram e foi um verdadeiro escândalo na época. Ela teve a duração de apenas 1 ano, só durou 1 ano essa revista. Mas foi um escândalo, foi uma proposta ousada desses 3 escritores. O que aconteceu em decorrência também, ela não durou mais tempo, porque o Mário de Sá Carneiro se suicidou um tempo depois. A gente não vai entrar a fundo nesse assunto aqui agora, mas devido a esse problema e outros, essa revista não conseguiu continuar, teve a duração de apenas 1 ano. E as 2 vanguardas artísticas europeias que influenciaram mais ainda do que as outras na publicação dessa revista foram o futurismo e o expressionismo, que a gente viu na aula passada. Se você ainda não viu a aula passada de vanguardas artísticas europeias, assista para dar continuidade aos estudos. Então essas 2 vanguardas foram as principais influenciadoras dessa primeira geração moderna em Portugal. Beleza? Seguindo aqui, ó, nós vamos destacar apenas um desses autores nessa primeira geração. Na verdade, em toda essa matéria de modernismo em Portugal, existiram vários autores, mas a gente vai destacar apenas um deles, que é o grande Fernando Pessoa, poeta português. É um dos poetas mais aclamados da literatura mundial hoje em dia, e é de Portugal, e nasce ali em 1888, em Lisboa mesmo,
e morre em 1935. Ele foi o mais importante poeta do modernismo de Portugal que a gente conhece nesse momento. Ele escreveu vários livros, o principal deles, que ele assina como o próprio Fernando Pessoa, é um livro chamado Mensagem, em que ele se inspira na poesia de Luís de Camões, lá do classicismo, século XVI. Ele se inspira na poesia de Camões e também e volta a trazer essa questão do patriotismo também. Volta a falar do mar, das navegações, do pioneirismo da nação portuguesa. E uma outra característica também bem interessante e importante na poesia do Fernando Pessoa é a heteronímia. O que é a heteronímia? É a qualidade de se criar personalidades fora da sua. São outras personalidades dentro de você mesmo. Ele criou vários heterônimos, ou seja, personalidades diferentes que estão dentro de mim. E os principais deles são Alberto Caeiro, que segundo Fernando Pessoa, que ele mesmo criou essa personalidade, que ele criou uma personalidade diferente. O Alberto Caeiro era um pastor amoroso e tem aí o livro Poemas em Conjuntos como destaque. Ricardo Reis, o livro Prefiro Rosas e Breve o Dia, e Álvaro de Campos, o Ode Marítima e Tabacaria. São os principais livros que ele escreveu sob o nome desses heterônimos, tá? Que na verdade são o próprio Fernando Pessoa, mas ele criou nomes diferentes, personalidades diferentes. E essas personalidades que ele criou são tão bem construídas que são verdadeiros personagens que ele cria, só que são personagens autores que ele cria. Cada heterônimo desse, gente, que o Fernando Pessoa criou, são personalidades criadas por ele próprio e que assinam cada qual das suas obras. Para tanto, esses escritores têm até biografia completa e um estilo próprio. Cada um desses escritores diferentes que o Fernando Pessoa criou, que ele mesmo criou e escreve sob o nome desse nome heterônimo, tem idade, tem local de nascimento, tem uma biografia completa e tem um estilo diferente. Olha só a complexidade que é esse poeta Fernando Pessoa. Alguns estudiosos mostram que Fernando Pessoa criou mais de 70 heterônimos diferentes, mais de 70 personalidades diferentes. É como se criassem 70 personagens diferentes, só que cada um é um autor, poeta. E cada um com um estilo próprio. Existem estudos que mostram que tem mais de 100. Mas a gente vai ver três principais, os três mais famosos, que ficaram aí para serem estudados na história da literatura. E o primeiro heterônimo, ou seja, um poeta heterônimo que o Fernando Pessoa criou, foi o Alberto Caeiro, que, segundo o Fernando Pessoa, o seu criador, nasceu em Lisboa. E esse Alberto Caeiro é o mestre de todos. É o mestre até mesmo do Fernando Pessoa. Tendo como discípulos Ricardo Reis e Álvaro de Campos. Passou a vida no campo e ficou órfão de pai e mãe muito cedo. Passando a viver com uma tia e avó, morreu de tuberculose. Isso tudo é uma biografia que o próprio Fernando Pessoa criou. Alberto Caeiro é um personagem. Heterônimo é uma pessoa que não existe de fato. Existe dentro do Fernando Pessoa e ele pôs para fora como uma pessoa independente. E quando escrevia sob o nome de Alberto Caeiro, ele assumia a personalidade de Alberto Caeiro. Caeiro valoriza a simplicidade e demonstra o seu gosto pela natureza. Para ele, mais importante do que pensar é sentir, delegando todo o conhecimento à experiência sensorial. A linguagem da poesia do Alberto Caeiro, gente, é bem simples. Afinal, Caeiro não estudou além da escola primária. Então, ele não estudou muito, né? Trouxe aqui um trecho de um poema dele, do livro chamado O Guardador de Rebanhos, que é o livro do Alberto Caeiro, que é o heterônimo de Fernando Pessoa. Vou ler para vocês. Sou um guardador de rebanhos. O rebanho é os meus pensamentos. E os meus pensamentos são todos sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos, e com as mãos e os pés, e com o nariz e a boca. Pensar numa flor é vê-la e cheirá-la. Comer um fruto é saber-lhe o sentido.
Por isso, quando num dia de calor, me sinto triste de gozá-lo tanto, e me deito ao comprido na erva e fecho os olhos quentes, sinto todo o meu corpo deitado na realidade, sei da verdade e sou feliz. Alberto Caeiro. Um outro heterônimo também muito estudado, muito falado de Fernando Pessoa é o Ricardo Reis, que, segundo Fernando Pessoa, a biografia que ele criou para Ricardo Reis diz o seguinte: ele nasceu em 1887, ou seja, é mais velho até que o Fernando Pessoa, né? Esse é um ano mais velho que o Fernando Pessoa, nasceu na cidade do Porto, não sendo conhecida a data da sua morte, ou seja, Fernando Pessoa não sabe a data em que esse personagem que ele criou, Ricardo Reis, morreu. Isso não existe. Isso inspirou até mais tarde um outro escritor português contemporâneo, bem mais tarde, o grande mestre José Saramago, a escrever um livro chamado O Ano da Morte de Ricardo Reis, que é um livro que ele escreve inspirado nessa questão aqui do Ricardo Reis, o poeta criado pelo Fernando Pessoa. Ricardo Reis estudou medicina e antes em um colégio de jesuítas. Foi viver no Brasil em 1919, após a instauração da República em Portugal de 1910, porque Ricardo Reis era monarquista. Então cada poeta que ele cria é uma personalidade diferente. Tal como Caeiro, valoriza a simplicidade, gosta do que é simples, mas num sentido de oposição ao que é moderno. Tradicional, para ele a modernidade é uma mostra de decadência, sua linguagem é clássica e o seu vocabulário erudito. Segue o teu destino, rega as tuas plantas, ama as tuas rosas, o resto é sombra de árvores alheias. A realidade sempre é mais ou menos do que nós queremos, só nós somos sempre iguais a nós próprios. Suave é viver só, grande e nobre é sempre viver simplesmente. Deixa a dor nas aras como ex-voto aos deuses. Vê de longe a vida, nunca a interrogues, ela nada pode dizer-te, a resposta está além dos deuses, mas serenamente imita o Olimpo no teu coração. Os deuses são deuses porque não se pensam. Muito bem. Ricardo Reis. E mais um heterônimo famoso aqui de Fernando Pessoa é o Álvaro de Campos, que, segundo ele, nasceu em Tavira, Portugal, em 1890, esse é mais novo que o Fernando Pessoa. A data do seu falecimento também não é conhecida. É formado em engenharia na Escócia, não exerceu profissão, valoriza a modernidade. Esse aqui já é um modernista. Esse aqui já preza pela evolução da arte. E é um pessimista, pois apesar do gosto pelo progresso, o tempo presente o angustia. Ele tem 3 fases aí, gente, ó: decadentista, progressista e pessimista. O que há em mim é sobretudo cansaço, não disto nem daquilo, nem sequer de tudo ou de nada. Cansaço a si mesmo, ele mesmo, cansaço. A subtileza das sensações inúteis, as paixões violentas por coisa nenhuma, os amores intensos por o suposto alguém, essas coisas todas, essas e o que faz falta nelas eternamente. Tudo isso faz um cansaço, este cansaço, cansaço. Poesias de Álvaro de Campos, heterônimo de Fernando Pessoa. Segunda fase do modernismo português, chamada o presencismo ou a geração da presença, de presença. Ela surge com o nascimento de uma outra revista. O nome da revista agora é Presença, que nasceu ali em 1927 e foi fundada por mais 3 escritores, o Branquinho da Fonseca, o João Gaspar Simões e o José Régio. Vejam só, a segunda geração ela tem um propósito de dar continuidade ao que a primeira fez. A revista Orfeu só durou 1 ano. Então ela vai de 1915 a 1916, muita coisa acontece, e anos mais tarde, né, mais de 10 anos depois, mais 3 poetas, mais 3 escritores resolvem se juntar e fazer uma nova revista chamada Presença. Então olha aí, nós temos um novo fôlego do modernismo em Portugal, uma nova geração surge. E essa revista tem como principal objetivo, gente, aqui embaixo, ó, dar continuidade ao que foi a revista Orfeu. Então a revista Orfeu agora tem uma substituta, a revista Presença, fundada por Branquinho da Fonseca, João Gaspar Simões e José Régio. Nenhum desses aqui nós vamos nos aprofundar neste momento. Essa aula a gente vai falamos muito mais de Fernando Pessoa, que é o que merece mais destaque aqui, tá, gente? Pelo menos influência que ele tem aqui no Brasil. Então a gente vai ficar só no Fernando Pessoa
porque é o mais conhecido escritor português. Depois de Luís de Camões, a gente tem Fernando Pessoa no modernismo, tá bom? E depois, gente, nós temos a terceira fase do modernismo em Portugal, que surge anos mais tarde, agora em 1940, com a publicação de um livro chamado Gaibels, escrito por Alves Redol, esse primeiro aqui, ó. Esse aqui inaugura a terceira fase do modernismo em Portugal. E esse período surge agora também com mais um propósito. Eles eram oposição à ditadura do Antônio de Oliveira Salazar, né? Um ditador português nessa época. Então essa formação aqui surge contra essa ditadura portuguesa. E mais 3 escritores são responsáveis por essa terceira fase modernista. O Alves Redol, né, com a publicação do livro Gaibels, o Ferreira de Castro e o Soeiro Pereira Gomes. São 3 escritores famosos aí também, em Portugal, que surgem em 1940 agora com mais um fôlego modernista para combater uma ditadura. Então, são escritores também que marcam esse período aí da literatura portuguesa. Beleza, gente? Então, olha só, é isso. A aula de hoje foi sobre o modernismo em Portugal, que é o país que a gente tem aí também como modelo de arte, né, nesse período. A gente vai buscar inspirações portuguesas para a nossa arte aqui no Brasil. E o modernismo de lá influenciou muito daqui. Nasceu em 1915 e a partir daí, anos mais tarde, alguém traz para cá essas novidades. Então surge o modernismo no Brasil em 1922, que nós vamos ver na próxima aula. Por enquanto, deixo vocês aqui com esse poema do Fernando Pessoa, que é meu poema preferido dele, o poema chamado Autopsicografia. Eu deixo aí com vocês esse poema para vocês se inspirarem e consumirem poesia e também escreverem poesia, né? O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que de veras sente. E os que leem o que escreve na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim nas calhas da roda gira a entreter a razão esse comboio de corda que se chama coração. Belíssimo poema do Fernando Pessoa, foi um poema metrificado, todo certinho, que traz aí uma mensagem bem curiosa e bem interessante, uma linguagem fácil e um jogo de palavras que poucos conseguem fazer, assim como o Fernando Pessoa fez. Então, gente, é isso. A aula de hoje foi essa. Modernismo em Portugal teve 3 gerações. A primeira, orfismo. Segunda, presencismo, ou a geração de presença. Terceiro, neorrealismo. Cada geração dessa tem um intervalo de tempo aí de alguns anos entre elas. E normalmente a primeira e a segunda surgem com publicações de revistas. A primeira revista Orfeu, a segunda revista Presença, e a terceira é a publicação de um livro do grande escritor aqui, ó, o livro Gaibels, do Alves Redol. Tudo bem? E lembrando que as publicações de revista são marcos para novos períodos literários. Lá em 1910, Portugal teve a publicação da revista Águia, que já começou essa discussão, né? A proclamação da República Portuguesa. Então surge a revista Águia, que acende essa discussão. Mais tarde vem a revista Orfeu, e inicia o modernismo de fato. Depois vem a revista Presença, continua a revista Orfeu, e depois a publicação de um livro Gaibels. Então olha só, essas publicações são marcos para o modernismo. E aqui no Brasil vai ser desse mesmo jeito, publicações, revistas e grandes eventos acontecendo, como por exemplo a Semana de Arte Moderna aqui no Brasil, que aconteceu em 1922. E é esse assunto que vai ser o foco da próxima aula. O modernismo chega ao Brasil. Ele já chega bem antes. Desde 1910, 1911, 12, 15, já tem gente aqui praticando arte moderna. Mas só em 1922 é realizado um evento que inaugura esse evento. Tá bom, gente? Então, a gente se vê na próxima aula. Grande abraço. Até lá.